Você já parou pra pensar em que momento das nossas vidas a gente parou de achar graça disso pra achar isso aqui engraçado? Pois é, Coringa, não é só você. O mundo realmente tá ficando mais louco. A evolução no senso de humor acontece de uma maneira muito mais rápida do que você imagina. Ô decadência, eu tô indeciso. Veja bem, hoje, ao menos pra geração Z, isso aqui é considerado engraçado. Vamos rir, hahaha. Amanhã, isso é cringe. E você percebe que eu não tô mentindo quando até mesmo o termo cringe se tornou cringe. É um caos completo. Caos. Essa talvez seja a palavra que melhor define o humor atualmente. Eu não tô aqui pra julgar se ele é ruim ou bom, até porque o humor é igual cu, o humor é puta. Cada um tem o seu, só que independente da opinião alheia, há um consenso entre os jovens. O nosso humor é bizarro, tosco, absurdo, e a gente sabe disso. O ponto aqui é como passamos de simples tirinhas engraçadas pra essa porra. Não se engane, o humor que faz sucesso hoje não surgiu por agora. Assim como qualquer outra forma de expressão que vem da internet, foram anos pra se consolidar e tomar as proporções atuais. Talvez o exemplo mais notável é o shitpost, que como o próprio nome sugere é o cúmulo do que a humanidade tem de mais tosco, feito de propósito. Eu sou o cara que mais dá bunda no globo terrestre. Eu sou o cara que mais dá bunda no mundo. Eu sou o cara que mais dá bunda no mundo. Esse estilo de comédia surgiu em meados dos anos 2000 nos 4chans da vida. A questão é que o shitpost se tornou tão popular, mas tão popular, que o ex-presidente do Brasil postava um ou outro meme em suas redes sociais. Tamo junto, alô meu povo, o homem tá disparado, vai ganhar de novo. O homem disparou. É nem em 2023. O que levou o Jair Bolsonaro a postar um shitpost em suas redes sociais? Letra A, ele achou engraçado. Letra B, ele fez uma puta pesquisa eleitoral e descobriu que a melhor maneira de conseguir voto de jovem é se comunicando com ele. E isso me leva a crer que se o Bolsonaro fosse candidato em 2014, provavelmente essa aqui seria sua campanha eleitoral. Aí eu tiro esse daqui, aí eu fico com... Família, a pátria. Então fica quanto? Esqueci. 17? 17. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. Vai, 17. Desculpa, eu não pude evitar. Não, pera, que é isso? Não tô voltando pra 2023, ué. Nada disso, fica aí, eu ainda tenho coisa pra falar. Tá bom? Ah, os velhos memes. Eu não sei se é só comigo, mas eu sempre sinto algo inexplicável ao revisitar essas grandes pérolas da internet. Sabe, atualmente eu evito ao máximo entrar em certas discussões como antigamente tal jogo era melhor, hoje em dia isso não presta, pegar mulher casada deveria ser socialmente aceito. São afirmações que, por mais que pareçam fazer algum sentido na nossa cabecinha, muitas vezes é só nostalgia falando mais alto. Então, não, amigo. The Last of Us 1 não é melhor que o 2, você é apenas um saudosista. Calma, foi só um exemplo, foi uma piada, cara, relaxa. É perfeitamente normal você curtir uma época mais antiga, onde as coisas eram mais simples. Eu também sou assim, é só olhar pra identidade visual desse lixo de canal. Agora, tacar o pau em tudo que sai hoje em dia só vai te transformar numa pessoa mais chata. Olha, quem é aquele cara sozinho na mesa? Ah, aquele ali só sabe falar que o Hollywood morreu depois dos anos 2000. Ei, cara, qual o seu filme favorito? É Psicopata Americano. Não fode, leque. Deixando os gostos um pouquinho de lado, é inegável que o boom da internet acabou com a magia dessa forma de expressão. Hoje, a gente consome em uma hora a quantidade de memes que a gente consumiu em um ano. Fonte, tirei do meu cu. É tanta informação sendo bombardeada no TikTok, Twitter, Reddit, que não dá nem tempo de guardar no nosso coraçãozinho. Os memes saturam quase instantaneamente. Ou você vai me dizer que o Bora Bill é mais cativante que o Daniel Orivaldo da Silva. No fundo, talvez os dois memes sejam ruins, mas no caso do Galo Cego, nós vimos ele por tantas vezes, por tanto tempo, que acabou se consolidando. Assim como acertou a miserável. Meu Deus do céu, Berg. Já acabou, Jéssica? E vários outros clássicos. O Gaveta fez um vídeo maravilhoso mostrando justamente essas peculiaridades do nosso humor. Eu recomendo demais que você dê uma olhada depois e é um tremendo complemento pra esse vídeo. Ah, e desculpa por não ter te divulgado antes. Tá, então você tá me dizendo que os memes antigos só eram bons por causa da escassez? É basicamente isso. E que os novos memes são ruins por saturarem rápido demais? Bom, ruins não seria o termo mais apropriado, mas de certa forma... Que lixo de vídeo! Perdi meu tempo. Calma, porra, o vídeo tá nem começando ainda, senta aí e assiste. Pra pelo menos tentar compreender essa mudança repentina no humor, eu vou por um caminho um pouquinho inusitado. Pra isso, a gente tem que voltar ainda mais no tempo.
Esse é Zygmunt Bauman. Para ele, a história da humanidade era dividida em duas partes, antes e depois da Revolução Industrial, ou Segunda Guerra, ele era meio indeciso. E esse período pós-guerra foi carinhosamente apelidado de modernidade líquida. Bauman era um velhinho, digamos, excêntrico. Ele vinha com aquele discurso de que antigamente as pessoas eram mais rígidas, mais sérias e tradicionais, compromissadas com a verdade, e que hoje em dia só são um bando de trouxas, frágeis e maleáveis, assim como os líquidos. Daí que veio o nome, entendeu? Ah, essa foi boa. Acontece que, ao contrário de um boomer insuportável que provavelmente culparia o TikTok por puro preconceito, Zygmunt foi numa linha de pensamento um pouquinho diferente. O cara culpou a Revolução Industrial. Sim, é um comunistinha de merda mesmo, hein? Quem diria? Pra ele, depois de toda essa confusão que você aprendeu nos livros de história, as pessoas pararam de pensar nas relações sociais e humanas pra pensar em grana. Afinal, fazer o que, né? É o capitalismo. Ou você pensa no ganha-pão ou você tá morto. Ai, lacraste. Ai, nossa, que lacrada. Com isso, a lógica de consumo entrou no lugar da lógica da moral. As pessoas que antes eram analisadas pelo que elas eram, agora são analisadas pelo que querem oferecer. Nesse caso, mão de obra e dinheiro. Isso me lembra muito o pensamento de um certo barbudinho, e não é o Papai Noel. Tá, mas que diabo isso tem a ver com os memes? Então, Bauman dizia que a globalização e a tecnologia estão criando uma sociedade com relações gradativamente mais precárias e temporárias, o que é justamente o oposto da ideia original. As pessoas estão cada vez mais desconectadas e solitárias. E os memes, como um reflexo da sociedade, se encaixam muito bem nesse conceito. Eles se adaptam e se tornam obsoletos num piscar de olhos. É um mundo cada vez mais mutável e incerto. Deu pra entender? Não? Eu vou tentar resumir. O capitalismo ferrou tudo e hoje em dia somos cada vez mais superficiais. Superficiais no consumo, nas relações amorosas, no sexo, inclusive superficiais no humor. Então, esse foi o vídeo. Claro que não, eu preciso pagar minha monetização, rapá. Vem comigo conferir outras maluquices que tentam explicar porque o mundo tá acabando. Porque os memes antigos pareciam melhores. Desculpa. O desaparecimento da infância. Caro amigo, se você achou que ia parar de citar gente inteligente pra parecer inteligente, se enganou. Em sua obra The Disappearance of Childhood, Neil Postman fez a seguinte análise: a infância é uma invenção da imprensa, ela teve seu início assim como terá seu fim. Amigo, você tá bem? Quer uma água? Calma, antes de pressupor que o autor fumou 2 prensados de jaca, é importante deixar claro que o livro foi escrito em inglês, sua língua nativa. Sendo assim, Postman utiliza o termo infance para designar a infância biológica e o termo childhood para a infância cultural. Tá, cara, mas isso não é tudo a mesma coisa? Chill aí, se fosse a mesma coisa não tava explicando. Quietinho. Olhando pro passado, a gente percebe que a ideia de infância nem sempre foi da maneira que conhecemos hoje. Houve épocas que a educação logo nesse primeiro estágio da vida era indispensável, como por exemplo na Grécia Antiga e Roma. Só que aí, meu filho, chegou a Idade Média e ferrou tudo. Cagou no chão, não deu descarga, cagou em cima da merda. A educação, a alfabetização, a própria ideia de vergonha, tudo isso deixou de ser o foco daquele período, especialmente na Europa. E no que deu? É simples, o neném passou de um humano fofinho para um anão. É isso, não tinha diferenciação. Pode ser difícil de acreditar, mas na Idade Média as crianças eram vistas somente como um adulto em miniatura. Veja bem, nessa época o infanticídio era compreensível e era perfeitamente normal uma garota se casar com 12 anos de idade. Loucura, né? Só que é aí que o jogo vira, meu amigo. Surge o Renascimento. Sim, aquele movimento cultural responsável por limpar as cagadas da Idade Média. Foi aí que a leitura e o aprendizado começaram a engatinhar de novo na sociedade. Entendeu o trocadilho? Então surgiu a imprensa, criando uma enorme necessidade das pessoas comuns aprenderem a ler. E aí não parou mais, as escolas ressurgiram e de pouquinho a pouquinho toda essa ideia de infância que existe nos dias atuais. O jovem deixou de ser visto como anãozinho. A partir de agora ele era um humano em formação. E é por conta disso que surgiram as famosas distinções sociais, que separam a infância da idade adulta. Quer um exemplo? Roupas diferentes, certas restrições como não falar palavrões perto de crianças e por aí vai. Sinceramente, eu acho que eu nunca comi direito, tá bom pra caralho. Então quer dizer que tá tudo dando certo e aí... BUM! Plot twist. Deu tudo errado. Algum tempo depois, em 1837, surgiu o telégrafo. Esse que, segundo o autor, foi o pontapé inicial pro fim da infância. Olha, se antes a informação era passada de pessoa pra pessoa com um certo controle, por exemplo, você não vai chegar no moleque e perguntar se... Você gosta de chupar cacete? Não, é errado. A partir de agora surgem mais meios de comunicação, como o rádio, a televisão, as próprias redes sociais, e vai chegar no ponto que acabou a infância. Não existe mais. As crianças vão saber tanto quanto os adultos, ou pelo menos vão achar que sabem, e os adultos vão se tornar cada vez mais infantis. É o que o Neil Postman chama de adulto infantilizado. E eu tô ligado que essa mina não é besta, se pá, ela ganha mais que 4 gerações da minha família fazendo esse tipo de vídeo. A estética infantil na moda e na música tá em todo canto. Olha isso daqui, e olha isso. 1, 2, 3, 4.
feijão no prato. A mesma coisa acontece nos jogos. Eu amo videogame, mas a gente esquece que inicialmente era uma indústria projetada pra crianças. E outro claro exemplo, que por sinal eu nem citei no vídeo, os memes. Não tem como, cara, só a gente sabe o quão duvidoso é o nosso humor, a ponto de achar isso engraçado, ou isso, ou até mesmo isso. Eu garanto que se eu tivesse um pendrive com todos os memes da humanidade e mandasse pra um nobre escritor do século XIX por uma máquina do tempo, não ia dar em porcaria nenhuma, até porque não tinha nem computador nessa época. Brincadeiras à parte, eu não quero nem imaginar o que aconteceria. Vale ressaltar que os próprios memes são um meio de comunicação, já que servem pra passar uma mensagem, mesmo que de forma satírica ou tosca. De acordo com as ideias de Postman, eles também se enquadram como responsáveis por todo esse caos. Mas e aí, quem realmente tá certo nessa brincadeira? Zygmunt Bauman com sua modernidade líquida ou o Neil Postman em seu conceito de infância? O que eu vou falar aqui é meio óbvio, mas eu sinceramente não sei. Existem milhares de conceitos interessantes na filosofia e sociologia, mas não significa que um tá certo ou errado, são apenas ideias. Freud diria que os memes são a expressão de desejos e impulsos reprimidos. Nietzsche diria que os memes são a forma de superar a tristeza e libertar o sofrimento. Já Kant pensaria que os memes são a forma de criar riso pela apropriação espiritual da natureza. Aí ele viajou legal. Independente da sua interpretação sobre o assunto, sempre existirão prós e contras pra tudo nessa vida. Acredite, até as pessoas que eu citei no vídeo eram duramente criticadas. Tanto Bauman quanto Postman eram pensadores com visões de mundo extremamente pessimistas, além de terem um claro preconceito com a tecnologia. Mas não é por conta de um deslize ou outro que você vai invalidar toda uma linha de pensamento, a não ser que essa pessoa seja um monarca. É óbvio que você é livre pra escolher a visão que quiser e o humor que quiser. Sério, eu não ligo se você é shitposter, eu tenho até um amigo que é.